Olá! Olá, 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 pessoal! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, né? Sejam muito bem-vindos aqui hoje na nossa live, né, da semana, na semana que a gente tá se aquecendo para a próxima semana que virá, cheia de novidade boa. Para quem não me conhece, eu sou a Vani Lopes. Eu sou a Vani Lopes, sou professora há mais de 35 anos, né? Já convivi, já conversei, já compartilhei, né? Já conhecimentos com mais de 1.200 famílias. Olha que delícia, né? E além de tudo, sou mãe também, sou madrinha, sou tia, sou realmente como vocês que estão aí. Eu sou realmente como vocês que estão aí do outro lado, né? Como é gostoso ser mãe, como é gostoso ser cuidadora, como é gostoso ser pai, não é verdade? Não é gostoso? É maravilhoso, né? E hoje, gente, no nosso encontro, nós vamos falar algo tão polêmico, né? Por que meu filho não gosta de estudar? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? É uma ótima pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver, tem uma... Oi, pessoal, boa noite, viu? Boa noite, Vini, boa noite, Alicia. Sejam bem-vindos, Rico, Eliette, sejam muito bem-vindos. Eu gosto muito de poder falar com vocês, gosto muito de poder entrar na casa de vocês. E a gente vai para a nossa pergunta. A nossa pergunta é a seguinte: por que meu filho não gosta de estudar, hein, professora Maia? Por que ele não gosta de estudar? Sabe, gente, eu quase sempre ouço essa pergunta. O pessoal sabe que eu sou professora, né, que eu sou educadora socioemocional, então sempre quando eles me encontram, né, boa noite, pessoal, sempre quando eles me encontram, eles fazem essa pergunta: professora Vânia, por que meu filho não gosta de estudar, né? Olha, pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu já vou esclarecer essa pergunta para vocês, eu já vou responder assim, logo de cara, e depois a gente desenvolve. Olha só, todos nossos filhos gostam de estudar. Eles gostam sim de estudar, né? E nós vamos se aprofundar nesse assunto hoje. Nós vamos conhecer um pouco mais hoje, mas já vão entendendo que eles gostam de estudar sim, né? Agora, antes da gente começar, né, essa nossa conversa, eu quero dizer que eu estou muito animada, gente. Eu passei aí um feriado, passei o final de semana, eu tô muito contente, muito animada para nossa semana. Meu filho rumo aos estudos, né? Eu tô muito feliz com tanta gente se inscrevendo, né? Eu quero muito que muito mais pessoas, muito mais pais se inscrevam, né? E eu quero muito agradecer a confiança de vocês. Primeiro que vocês me deixam entrar na casa de vocês e agora vocês se inscrevendo para esse nosso evento. E pode ter certeza, gente, de verdade, que eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para conversar com vocês e poder a gente juntos, sempre junto, mãe com mãe, pai com pai, né? A gente junto conseguir entender o porquê que os nossos filhos têm desinteresse pelos estudos, o porquê que os nossos filhos não gostam de estudar, né? E essa semana aqui, quarta, quinta e sexta, a gente está fazendo um esquenta, um aquecimento. E o que seria esse aquecimento? Né? O que seria esse nosso esquenta? Pausado, voltou. Então, porque muita gente faz essa pergunta. E no nosso aquecimento, eu vou trazer esses temas que muitas mães me abordam, né? Na rua, no condomínio, e fazem essas perguntas. Então, quarta, quinta e sexta-feira a gente vai ter esse esquenta. A gente vai ter lives, né? Quarta, quinta e sexta, às 20h30, né? E vai ser muito gostoso. Por quê? Porque o nosso evento está chegando. E a semana que vem, ele tá aí, ele tá próximo, e a gente vai ter 3 dias, pessoal. 3 dias gratuito, online, de como desenvolver em nossos filhos
o tão sonhado interesse pelos estudos, né? Vai ser nos dias 9, 10 e 11 de novembro, às 20h30, tá? Agora, se você ainda não se inscreveu, pessoal, se você ainda não se inscreveu, corre lá na bio, porque vocês vão receber por e-mail todo o cronograma, tudo o que vai acontecer. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem mandar um direct pra gente, que a minha equipe ou eu mesma vou responder pra vocês a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então não esquece, tá bom? Vai lá na bio, ó. Eu tô ali, embaixo tem a bio, clica lá e faz a inscrição de vocês. Agora, sabe por que tudo isso, pessoal? Porque eu acredito, né, no trabalho de formiguinhas, né? Agora eu gosto de estudar, é isso aí, Vini. O Vini é o meu aluno que tá me prestigiando hoje, olha aí. Ele gosta de estudar, a gente bate um papo todo dia, toda semana a gente bate papo, a gente conversa e ele gosta de estudar. Que legal, Vini, que você tá me prestigiando hoje, viu? Um beijo grande pra você. Então, pessoal, porque eu acredito muito no trabalho de formiguinhas, sabe? Eles passam o que elas fazem, as formiguinhas? Elas vão passando as folhinhas, né? Uma para outra, até chegarem lá no formigueiro, né? E juntar as folhinhas, que é o alimento da formiga. Então é disso que eu tô falando, da gente junto, né? Da gente fazer esse trabalho de formiguinha. E eu quero muito que vocês saibam que eu errei, pessoal. A Provânia tá aqui assumindo. Eu errei muito com a minha filha, sabe? Eu errei muito com os meus alunos, né? Mas foi quando tudo mudou na minha vida, quando a minha filha, ela começou a ser alfabetizada, né? E aí eu comecei a entender muitas coisas e comecei a receber muitas conversas com as mães, conversa com pais, com a família. E aí eu mudei, pessoal. Eu mudei a partir do momento que eu vi dentro da minha casa essa situação. Sabe? A situação de não querer estudar, a situação de não querer ler, a situação de não querer fazer lição de casa. E quando eu vi isso dentro da minha casa, eu falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo. E aí eu mudei, pessoal. Eu mudei, sabe? E foi bom pra mim, foi bom pra ela, foi bom pra eles, pros meus alunos, né? Sabe por quê, pessoal? Porque é bom quando a gente sabe que a gente errou e que a gente vai atrás pra tentar consertar os nossos erros de uma forma gostosa, de uma forma harmoniosa, né? E aí a gente precisa o quê? Precisa começar. Muitas vezes a gente fica reclamando, né? Por que os nossos filhos não querem estudar? Né? Muitas vezes a gente reclama, né? E diante de tantos porquês, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o quê, pessoal? É o quê? Ele não quer estudar porque ele está com preguiça. Ele não quer estudar porque é falta de vontade. Ele não quer estudar porque ele só sabe brincar. Isso é o que passa na nossa cabeça. Porém, o que a gente tem que fazer, pessoal? O que a gente tem que fazer? É parar um pouco, como eu fiz lá no fundo, lá atrás, e analisar com calma, né? Será que existe algo, olha só o que eu pensei, será que existe algo que esteja tirando a vontade da minha filha de estudar? Será que existe algo que está tirando a vontade do meu filho estudar? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer é começar a entender que para toda reação de nossos filhos existe uma causa. Para toda reação nossa, no nosso cotidiano, existe uma causa, tá? Se por um acaso eu estou nervosa, é porque alguma coisa lá atrás aconteceu. Se eu tô com muito sono, é porque eu não dormi bem ali e fiquei com sono. Então, sempre tem uma causa. E com a criança, não é diferente, pessoal. Não é diferente não, tá? Então, sempre por trás do meu filho começar a não entender e não querer estudar, tem uma causa. E eu preciso ir atrás dela, né? Ou seja, a falta de vontade
para o aprendizado, ela pode estar relacionada a vários motivos, né? Pode ser um diálogo, uma falta de diálogo claro dos pais, pode ser uma falta de escuta atenciosa, pode ser por conta de um conteúdo que não entendeu e aí virou aquela bola de neve, ele não entendeu lá na frente, e aí foi virando uma bola de neve e hoje cresceu de uma forma que ele já não entende mais nada. Ou seja, a gente precisa entender melhor os nossos filhos, tá certo? A gente precisa entender um pouco mais os nossos filhos. E aí você pode até chegar pra mim assim e falar, pô, professora Vani, assim não dá. Porque olha só, eu dou de tudo pra essa criança, né? Eu faço de tudo pra ele estudar. Eu compro os melhores cadernos, ele pede do Homem-Aranha, eu compro, ela pede do Unicórnio, eu compro os melhores materiais. Alguns até pagam escola, livros. Ah, ele vai para passeios, professora Vani. Eu faço de tudo. E ele só tem que estudar. Mais nada. Caramba, professora Vani. Eu ouço sim o meu filho. Eu converso com ele sim. E ele só tem que estudar. Você pode estar pensando isso. Eu sei. Eu sou mãe como vocês. Eu sou também. Então eu entendo que vocês possam estar pensando isso. Poxa vida, o que mais que eu posso fazer? Olha só, gente. Quem aqui, que está aqui hoje, ó. Eu tô vendo aqui o Kaique. Deixa eu colocar meus olhos que eu vou falar os nomes, tá? Vou falar os nomes, ó. O Kaique, a Flor, a Elaine, a Eliane Leão, né? Eu quero saber quem aqui de vocês, aqui, que muitas vezes precisa de uma palavra de coragem, né? Tipo, vai lá, você vai conseguir fazer o relatório sim, você tem condições, você é esforçada. Quem não gosta de ouvir isso, né? É gostoso, gente, quando a gente recebe das pessoas algumas palavras de motivação, não é mesmo? Não é verdade? Não é gostoso? Quando a gente recebe um incentivo, uma palavra de motivação, ou simplesmente quando as pessoas nos ouvem, quando as pessoas param e olham nos nossos olhos e nos ouvem, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu só queria ser ouvido. Eu não queria que ela falasse nada, eu só queria que ela me ouvisse. Não é verdade? Não é, pessoal? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Então, às vezes, a gente só precisa disso, né? Que as pessoas nos deixem falar, né? Então, se os nossos filhos não têm um motivo para estudar, é mais difícil reverter o desinteresse pelos estudos. Se eu não deixá-lo externar o que está acontecendo. Se eu não perguntar para o meu filho o que está acontecendo. Se eu não investigar, se eu não ir atrás. Fica mais difícil. E aí, gente, é dar murro em ponta de faca. Porque eu não vou conseguir. Percebem? Tá fazendo sentido? Então a gente não pode apenas dizer diálogos prontos. Ah, mamãe, por que eu tenho que estudar? Porque se você não estudar, você não vai passar no vestibular, você não vai passar de ano, você não vai ser ninguém. Ah, mamãe, por que eu tenho que estudar? Ah, como é que você quer ganhar dinheiro se você não quer saber de estudar? São frases prontas, né? E por que essas frases são automáticas, saem da nossa boca com facilidade? Porque é o que a gente ouviu lá atrás, né? Foi o que a gente ouviu e a gente passa. Uma coisa que ficou na nossa mente e a gente fala, né? Então é importante que nós entendamos que para a criança, né? Se você não estudar, não vai passar no vestibular. Ou se você não estudar, você não vai ganhar dinheiro. Ou se você não estudar, você vai ser um Zé Ninguém. Para a criança, pessoal, isso está muito distante. Percebe? Está muito longe, né? E apesar de válidos, né? Válidos, é claro, né? Conhecimentos, estudos, eles são apenas meios. E não é o fim. E a criança, ela vive o agora, gente. A criança vive o agora. Meu Deus, é isso que a criança vive. Então é muito importante que nós, pais,
ajudamos os nossos filhos a refletirem para que estudar? Por que estudar? E tenha certeza que é comprovado. Eu falo para vocês com clareza e certeza. Eu me emocionei um pouco agora, JJ. Tenho uma certeza que é comprovado que todo indivíduo gosta de aprender. Gosta de adquirir conhecimento. Quem daqui não gosta de conhecer as coisas? E as coisas hoje, né, estão tão na palma da nossa mão, né? A gente quer saber, tem uma flor ali, você vai, tira uma foto, já sabe que nome é aquela flor. E quando você faz isso, é por quê? Porque você quer adquirir conhecimento. Você quer mais. E todo indivíduo é assim. E com as nossas crianças não é diferente, não. Então, se ela está sem vontade de estudar, o problema pode estar, sabe aonde, gente? No jeito de nós nos comunicarmos com eles. No jeito de nós ouvirmos as nossas crianças. Os nossos filhos, eles precisam entender que através do hábito de estudos, eles vão desenvolver suas capacidades intelectuais, tomada de decisões acertadas, e além de suas capacidades socioemocionais, ou seja, responsabilidade, autoestima, né, cooperação, superação. E isso é nosso dever como pais, embutir isso, incluir isso nas nossas crianças. É nosso dever. Quantas vezes, eu vou fazer uma pergunta de novo, eu quero saber quantas vezes o seu filho chegou em casa, né, da escola, e você perguntou para ele o que ele aprendeu. Quantas vezes? Vamos lá. Eliette, Eliane, Kaique. Responde para mim. Quantas vezes o seu filho chegou em casa e você perguntou assim, filho, e aí? Como foi hoje? O que você aprendeu? Ou se ele teve dificuldade, filho, foi difícil hoje a escola? Né? Como é que foi os estudos hoje? Ou simplesmente, e aí, a professora deu alguma coisa nova? Aí você vai me responder assim, professora, é claro, professora, essa pergunta tá fácil de responder. É claro que eu faço isso, né? Porque eu sei que você deve fazer, eu tenho certeza. A maioria faz. E aí, como é que foi a escola hoje? Tá no jantar ali, tá fazendo a janta, ou tá tomando um banho, ou tá na hora da televisão, conversando. Pergunta, eu sei que pergunta, né? Mas como fazer essa pergunta? Como fazer essa pergunta de um jeito que a resposta não seja um simples, foi legal. Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. Aí eu te pergunto, não aconteceu nada? 4 horas? 5, 6, 7, tem criança que fica 12 horas na escola e não aconteceu nada? Difícil, né? Não é difícil? Então é preciso ir além do não aconteceu nada. É preciso tentar conversar mais com eles, né? Porque se eu parar no foi legal, mamãe? Foi legal. Eu não vou estar demonstrando o interesse nenhum pelos estudos dele. E é onde a motivação vai por água abaixo. E a insegurança aumenta. E junto com ela a preguiça. Compreendem? Estão me acompanhando aí? Estão entendendo? Está fazendo sentido para vocês? Então, pessoal, a gente precisa começar a prestar mais atenção na forma como nós nos comunicamos com os nossos filhos, né? Agora, eu falo uma coisa para vocês e com clareza, porque como eu disse lá no começo, eu também errei, eu também não me comunicava certo com a minha filha, eu também não me comunicava certo com os meus alunos, e aí foi quando eu comecei a pensar, comecei a perceber, comecei a estudar, comecei a ir atrás de conhecimentos, né? Eu confirmo para vocês que é possível reverter essa situação.
é possível conseguir fazer com que seu filho comece a gostar de estudar, né? Mas é importante que antes das ferramentas que hoje eu vou apresentar aqui para vocês, né? É muito importante que antes das ferramentas, eu quero muito que vocês entendam que se você não tiver com o seu filho um diálogo claro, com uma comunicação assertiva, se você não tiver, se você for autoritário, utilizar o autoritarismo, se você for permissiva, né? Se você não dar a ele a oportunidade de falar, todas essas ferramentas que eu vou passar aqui hoje para vocês, para ajudar o seu filho a voltar, porque ele gostava de estudar, então ele vai voltar a gostar de estudar, não vai fazer sentido. Elas não vão funcionar. Então é importante que vocês assumam agora, hoje, nesse momento, o compromisso de aplicar essas ferramentas que eu vou passar para vocês hoje, agora. E a partir daí, vocês vão começar a já ter ótimos resultados. Tá certo? Então, nós vamos falar muito sobre isso também no nosso evento, na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso, bastante sobre a comunicação clara, bastante sobre a escuta. Eu vou detalhar tudo sobre como se comunicar, mas nós vamos conhecer agora as ferramentas que vai já começar a ajudar você, tá certo? Primeira ferramenta importantíssima é a rotina de estudos. Pessoal, é importante que você crie uma rotina de estudos juntamente com o seu filho. Chame seu filho, sente com ele, organize a vida escolar do seu filho. Como vai ser? Qual será o horário que você vai fazer as lições? É o treinamento, né? Então estabeleça com o seu filho um horário fixo por dia, um local fixo, sem distrações, bem iluminado, bem arejado, confortável. Com essa rotina, pessoal, a rotina é assim, eu falo sempre em todas as minhas lives, inclusive no meu programa, meu filho e os estudos, eu tenho um módulo inteirinho sobre rotina, onde eu faço junto com vocês uma rotina, discrimino como que deve ser feito, explico a necessidade, explico o probleminha. Voltamos, estamos de volta! Ao vivo é assim. Ao vivo só faltava aquela coisinha do Fausto Silva. Bom, então pessoal, a rotina dos estudos, ela é justamente um ponto crucial. Eu falo, pessoal, porque eu comecei a praticar a rotina com a minha filha, né? E eu falo do treinamento porque eu até pro meu aluninho, que inclusive ele apareceu aí, o Vinícius, não sei se ele ainda tá, eu falo muito sobre treinar, né? Então quando você faz uma rotina de estudos, você põe um horário para a criança treinar o que ela aprendeu, né? Você começa com 20 minutos, né? E assim que ela começar a se habituar, né? Você pode aumentar, gradativamente 25, tá? Na próxima semana ele faz 30, e vai aumentando, mas não pode passar de 1 hora, tá, pessoal? Não pode passar de 1 hora. Então estuda 20 minutinhos, dá uma descansada, mais 20 minutinhos se quiser. Então vai gradativamente aumentando, né? Porque é muito importante a rotina. Tão importante que, como eu disse, eu já incluí um módulo inteirinho no programa Meu Filho e os Estudos. Meu filho estuda, minha mãe, meu filho e os estudos, que ela é essencial. Rotina é demais. Então essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta importante é horário para outras atividades. É importante que a criança tenha horário para outras atividades. Então quando você elabora uma rotina de estudos e a rotina da casa, né, familiar, nessa rotina tem que ter horários também para atividades, recreação, porque a gente sabe que é muito mais difícil estudar, né, ficar estudando e ter alto rendimento
sem estar bem fisicamente, mentalmente, né? Sem dar aquela respirada. Então é muito importante que a criança tenha um horário para outras atividades. Ora, é uma criança. Então você faz junto com ela, é importante que seja junto com ela, a rotina bonitinha, estabelece os horários bonitinho para que ela faça as aulas, né? O horário de estudos, aula dada, aula estudada. Então, mas não tem lição de casa, o que ele faz? Ele tem que treinar, é um treinamento, ele vai treinar o que ele aprendeu na escola, né? Então, eu até falo isso para esse meu aluno, é um treinamento. Você está aqui fazendo o que, Vini? Treinando. Você está treinando o que você aprendeu na escola. Simples assim, um treinamento de 20 minutos, tá certo? E é importante que seja colocado na rotina. E também que esse treinamento tenha os seus intervalos. Intervalo para tomar uma água, intervalo para comer uma bolacha, né? Que tenha esses intervalos. Se for de 20 minutos, tá tudo bem. Mas se chegar até 1 hora, dá um intervalinho para a criança, porque o cérebro, né, ele com 30 minutos ele já começa a bugar, né, como dizem. E aí, então você dá um intervalinho e pega mais 30 minutos. Tá tudo bem, tá certo? Outra ferramenta, a terceira, é estabelecer objetivos concretos, né? Então, o que é legal? Legal é você ajudar seu filho a estabelecer esses objetivos. Por exemplo, rever todos os dias os conteúdos das aulas, né? Do dia, aula dada, aula estudada. Isso vai fazer o quê? Vai ajudar muito no desenvolvimento da motivação. E também da informação da criança. A criança vai ficar mais informada do que ela aprendeu, né? Porque ela passa lá 4 horas na escola e às vezes a professora deu um conteúdo, mas a explicação ficou um pouquinho vaga, ou então a professora vai continuar no dia seguinte, então ele pega esse conteúdo que foi aprendido e dá uma estudadinha, uma releitura do que ele aprendeu. E isso ninguém precisa ficar do lado dele. Ele tendo o local dele, ele tendo na rotina dele o momento de estudo, ele mesmo sabe, opa, deu o horário, opa, eu tenho que ir lá estudar. E ele vai estudar, tá certo? É importante que seja feito sempre, né? Você vai ter que, algumas vezes vai ter que mandar, né? Mas depois, automaticamente, criando o hábito, a criança vai seguir adiante. A quarta ferramenta é estimular a curiosidade da criança. Então é importante que você ajude seu filho a relacionar os conteúdos da sua vida, né? Estimulando assim a curiosidade, ou seja, ele vai entendendo para que ele aprende determinado conteúdo. Então é importante assim, você trazer para a vida dele algumas coisas que ele aprendeu. Ó, um exemplo legal, eu fazia muito com a minha filha, né? Quando a gente ia no mercado fazer compras, alguma coisa assim, a gente fazia matemática. Então ali ela somava, ela subtraía, ela multiplicava, ela dividia, né, os preços dos produtos, ela procurava, ela via a data de validade. Então isso é o quê? Você colocou a matemática na vida dela, né? Você vai à feira, você coloca as frutas, os legumes, a alimentação saudável na vida dela. Você vai ao zoológico, né? Então é importante que você utilize essa ferramenta que só você tem, né? Só você tem para poder a criança desenvolver o que ela está aprendendo na escola. Então é muito importante você estimular a curiosidade do seu filho nesse sentido, tá certo? Outra coisa, muito importante eu falar isso aqui para vocês, essa outra ferramenta, a ferramenta de número 5. Estimule a independência. Estimule a independência. É muito importante para ele e para você o estímulo da independência. Aliás, é importante para toda a família, né? Você estimular a independência. Então, o que seria isso, professora Vânia? É você deixar que o seu filho faça as lições sozinho. Ele não precisa de você do lado dele o tempo inteiro. E também não é isso que ele quer. Ele precisa que você
se envolva com os estudos dele, mas não fique do lado dele o tempo inteiro, né? Você precisa deixar que ele faça as suas lições sozinho, porque assim ele vai começar a se acostumar a lidar com os estudos de uma forma mais autônoma, né? Com mais responsabilidade, vai conseguir resolver os seus problemas. Não é verdade, pessoal? Então é importante, é muito importante que a gente dê à criança a independência, estimular, né, o começo da independência. Quando a gente fala da rotina, é por isso que eu falo que a rotina é tão importante, né, a ponto de eu colocar como um módulo lá no programa. Por isso que eu falo da rotina. Quando você fala da rotina, é você deixar a criança arrumar os seus materiais, né? Organizar os seus materiais, organizar os livros, os cadernos, organizar o seu horário de estudo. Isso é ele que tem que fazer. Porque fica fácil também ele sentar na mesinha, né? E já tá ali, já tá o livro, ali já tá o caderno, a mesinha já tá limpinha, né? Bom, fica fácil, né? Lá na frente o que vai acontecer? Preguiça. Entende? Se você fizer tudo pra ele, o que vai acontecer lá na frente? Preguiça. Por isso que eu falo, toda situação carrega lá, tem um comportamento. A causa lá atrás. Eu fazia tudo por ele, fazia resumo, blá, blá, blá. Chegava o quê? Lá na frente, preguiça. Ah, por que eu vou fazer? Minha mãe faz pra mim. Ah, por que eu vou pensar? Minha mãe fala depois pra mim. Percebeu? Tá ficando claro? Então é importante que você estimule a independência, né? O seu filho, ele tem que ir atrás das suas consequências, né? Ele tem que organizar o espaço. O estudo é dele, não é seu. Então é ele que tem que fazer as suas coisas. Então você tem que estimular, né? Filho, daqui a pouquinho, lembra da nossa rotina de estudos? Daqui a pouquinho você vai sentar lá na mesinha para estudar, não é? Ah, é, mamãe? É verdade. Então tá, o que você tem que fazer? Não, eu vou lá pegar, mamãe. Eu vou pegar minhas coisas para fazer, porque eu preciso estudar. É claro que ele não vai de bate-pronto falar assim. Quem é que não queria ouvir isso, né? É claro que ele não vai falar. Mas de tanto você estimular, ele vai se sentir motivado, com autoestima lá em cima. Opa, eu que vou arrumar meu material, ó, que legal, eu que vou pegar, eu que vou apontar meu lápis, eu que vou apagar o livro, responsabilidade. E como você fez? Simplesmente deixando ele resolver, ele fazer. Tá certo que talvez, às vezes, tem um exercício, alguma coisa tão difícil que ele não consiga resolver. Ele vai te chamar. Mamãe, não tô entendendo essa conta aqui. Aí você vai olhar, vai dar uma olhada, filho. Então, vamos ver como é que a gente faz. Se você também não entender, filho, então faz assim. Amanhã eu fiz isso com a minha sobrinha. Olha, amanhã, quando você chegar na sala, você fala assim, pro, esse exercício eu não entendi. Você me ajuda a resolver porque eu não entendi. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou estimulando a independência. Ele tem que resolver, ele tem que ir atrás. Percebe, pessoal? Então é importante que vocês estimulem a independência. Tá certo? E por último, última ferramenta, ajude seu filho a relembrar os objetivos colocados e que já foram alcançados, né? Porque à medida que ele consegue efetivamente estudar, ele vai sentindo o quê? Uma satisfação positiva. E ao mesmo tempo, vai aumentando o quê? A sua autoestima e o sentimento positivo de superação, né? Muitos alunos, às vezes, quando é a primeira vez que eu recebo, né, a criança, ela vem assim, ó. Não quer nem olhar para minha cara, assim, ó. Aí eu começo a conversar, aí a gente começa a tentar identificar por que ele está
ali, daquele jeitinho, aí a gente começa, eu começo a auxiliar, e aí eu vou batendo um papo, vou mostrando o que é segurança, e depois ele vai começando a estudar, ele veio com um problema grave em matemática, não entendia nada, estava tudo difícil. E aí você vai entendendo, você vai ajudando de uma forma com jogos, com tecnologia, com uma boa conversa, uma boa escuta, ouvir o seu filho, né? E aí ele vai o quê? Aumentando a sua autoestima. E aí ele fica com uma satisfação positiva dos estudos, ele fica com vontade de estudar mais. Meu aluno sai daqui falando assim, não quero ir embora. Fica com vontade de estudar mais. Percebe, pessoal? Então, quando a gente ajuda o nosso filho a relembrar das coisas boas que aconteceram, de tudo que... viu? Você lembra que você estudou a semana, né? 20 minutinhos cada dia, e aí você recuperou nota de português. Você lembra? Não foi legal? Foi gostoso. Então, é bom estimular. Percebe que tudo que eu falei até agora, se você montar um quebra-cabeça, tudo que eu falei até agora, você vai percebendo que tudo está ligado em 3 pontos, né? Escuta, né? Comunicação clara, uma comunicação clara, né? A escuta atenciosa, né? E o identificar a causa. Se você parar para pensar, é tudo isso aí. E tudo que eu estou falando sempre vem lá. Com uma boa comunicação, com uma boa escuta. Quando você vai atrás da causa, é tudo mais fácil. Né? Bom, pessoal, agora a gente já sabe, na verdade, né, por que os nossos filhos começaram a não... Eu falo começaram, né? Professora Vânia, você fala começaram. Por que começaram a não gostar de estudar? Volta lá no prézinho, lá no Jardim da Infância. A nomenclatura é Jardim 1, Jardim 2, aqui em São Paulo. Eu não sei como é que é em outras cidades, em outros estados, né? Mas volta lá no Jardim 2, Jardim 1, como o seu filho, tira o período de adaptação, mas como o seu filho saía de casa para ir para a escola? Ele ia brincar, professora, mas ele ia só brincar, não ia só brincar, porque na brincadeira também se aprende. Ele ia aprender, ele ia se socializar, ele ia conhecer cores, ele ia conhecer numerais, ele ia conhecer letras, ele ia estudar. Não é diferente. E ele ia alegre, ele ia feliz. E aí com o tempo, como eu disse, aquela bolinha de neve, né? Com o tempo, alguma coisa deixou seu filho não gostar mais de estudar. Então, a gente já sabe por que os nossos filhos começaram a não gostar de estudar, né? A gente sabe também que com uma comunicação clara, quando a gente ouve os nossos filhos... Pessoal, ouvir mesmo, é sentar, olho no olho e ouvir. Escutar, todo mundo escuta, né? Mas ouvir mesmo. Ouvir o que ele está sentindo, né? Comunicando com ele, perguntando para ele: filho, eu percebo que você não está querendo entrar mais na escola. Você pode me dizer o que está acontecendo? E aí, ouvir o seu filho com uma escuta bem atenciosa, bem gostosa, com gentileza, com empatia, né? Se você tem uma escuta atenciosa, se você se comunica claramente com o seu filho, se você tem uma boa rotina, né? Se você estimula a independência dele, que ele precisa ser independente, se você estimula a curiosidade do dia a dia, na feira, no mercado, no shopping, na pracinha, no zoológico, né? Se você estimula a curiosidade dele, se você estabelece objetivos concretos, né? Mostrando para ele o que ele realmente venceu, o que ele realmente conseguiu com o seu tempo de estudos. Bom, enfim, se você praticar
todas essas... Eu falei antes de começar a nossa live, eu disse, se você praticar todas essas ferramentas que a gente viu hoje, escutativa, comunicação clara, rotina, se você praticar tudo isso, não é possível não, é mais do que possível a gente reverter essa situação. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ser pais esclarecidos? Vou dar um tempo, já tem tempo para responder? Vocês querem ser pais esclarecidos? Dá um joinha, agora eu quero ver, todo mundo dando joinha. Coraçãozinho, manda coraçãozinho, vai. Quer ser pai esclarecido? Manda coraçãozinho pra mim. Vocês querem utilizar essas ferramentas que eu dei pra vocês, para que vocês possam começar a aplicar agora? Isso, bastante coração, quero mais. Vamos lá, muito coração aí pra gente entender que a gente quer mesmo ser esclarecido, né? A gente não quer esperar tanto tempo, né, pra gente se esclarecer. A gente quer começar agora, que nem a criança. A criança vive o agora, e nós vamos viver o agora. Junto com ela, a gente vai sim ser esclarecido. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje é isso. Mas o bom, olha que coisa legal, é que é só o começo. É só quarta-feira. Vocês não esqueçam que estamos no aquecimento. É quarta, quinta e sexta, Ave Maria. A gente está no aquecimento da nossa semana, meu filho, rumo aos estudos. Então amanhã e sexta-feira a gente vai ter outro encontro aqui. E é muito importante que nós nos preparamos. Sabe por quê? Porque tudo que estamos vendo aqui, tudo que a gente está vendo aqui no nosso aquecimento, vai ser sentido lá no nosso evento. Vocês vão sentir tudo que eu falar aqui, vocês vão entender melhor lá no nosso evento. Então amanhã a gente vai falar do quê? Olha só, já vou dar, como diz as crianças, spoiler. Vou dar um spoiler. Como fala? Spoiler. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Não sei se eu falei isso não, pessoal. Amanhã, então, a gente vai falar o que acontece quando gritamos com os nossos filhos na hora dos estudos. O que acontece quando gritamos com os nossos filhos na hora dos estudos? Pessoal, pera aí. Sem julgamento. A gente sabe que a gente perde a paciência mesmo, né? Às vezes, não dá. Não é verdade? Mas o importante é a gente estar esclarecida, é a gente entender que com isso, com o fato de gritar com os nossos pequenos, né, a gente precisa entender o que acontece. Então a gente tem que ser esclarecida, porque só assim, o que acontece com os nossos pequenos quando a gente grita com eles na hora dos estudos? Então quando a gente se esclarece, aí a gente começa a entender, né? E aí sim poder ajudá-los, né? E também poder nos ajudar, né? Então, pessoal, eu vejo vocês amanhã. E para quem ainda não se inscreveu para o nosso evento da semana que vem, corre na bio, vai lá, a borboleta tá lá, você vai lá, clica na bio e faz a sua inscrição. E desde já eu já agradeço a sua inscrição. Tá bom? Lembrando que vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, de como desenvolver em nossos filhos o interesse pelos estudos. Isso em 3 dias, 9, 10, 11, no dia 9, 10 e 11 de novembro, tá bom? E a gente vai ter muita surpresa, tá bom, pessoal? Beijo e não esquece, até amanhã, tá bom? O que acontece com os nossos filhos quando a gente grita com eles na hora dos estudos? Beijo grande e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.